certeza, e a gente volta até a falar, né, Couto, sobre a questão de normalização de questões como essa. Uma coisa é a obstrução prevista ali no regimento, outra coisa são protestos como os que a gente já viu. Aproveito até para a sua análise e acrescento aqui mais uma notícia importante que a gente tem nessa linha, que é sobre a ameaça de bolsonaristas de obstruir uma votação importante do momento também, que é daquele projeto contra a adultização. A urgência dessa proposta vai ser votada nessa terça-feira, mas deputados estão ameaçando a obstruir essa aprovação da urgência do projeto de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que a gente vê com uma discussão muito grande no momento, principalmente depois das denúncias feitas pelo influenciador que a gente tem assistido por aqui, o Felca, apontando que esse texto contém o que eles consideram ser uma censura às redes sociais. De acordo com a líder da minoria, a Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, e o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, o partido vai obstruir a votação prevista para essa terça e quarta-feira. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, também declarou a obstrução. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, defende que o plenário aprove o requerimento de urgência que foi pautado para essa terça-feira. Ao chegar para a reunião com líderes de partidos nessa terça, Mota afirmou que obstruir o projeto é um direito da oposição, mas ressaltou que trata-se de uma pauta urgente da sociedade brasileira. Couto, eu quero te ouvir. A gente sabe que essa discussão envolvendo o projeto do Alessandro Vieira está sendo muito criticada pela oposição, mas faz parte dessa discussão tão importante de uma série de projetos que vêm sido discutidos em cima disso, mas eles pautam e criticam muito a questão sempre da censura das redes sociais. Como que a gente pode ver essa tentativa de mais uma obstrução deles agora nessa pauta também da adultização, Couto? Isso aí é a continuação do golpe por outras formas, né? Da mesma forma como no dia 8 de janeiro de 23, invadiram as sedes dos três poderes e fizeram aquela baderna, aquele quebra-quebra. Esses deputados bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara durante 2 dias, não deixaram os outros trabalhar. E eu acho muito estranho que agora vão votar um projeto para punir quem fez o motim para que não se repita. Ora, já existem instrumentos na Câmara para punir. Não só a comissão de ética, que não funciona, né? E também não adianta mandar para o corregedor, que não investiga nada, não tem que investigar nada. Basta tirar uma foto desses vândalos, esses baderneiros aí na mesa da Câmara ali, da presidência, tirar uma foto de todos eles e punir por 6 meses, suspender, cassar o mandato, é o único jeito. Sabe, senão o Hugo Mota não vai conseguir restaurar a autoridade dele. Eles estão mandando no Congresso, estão pautando o Congresso, a gente só fala deles. Bom, esse negócio agora de proteger as crianças, que é uma coisa que eles falam, né? Deus, família, pátria, não sei o quê, que é a coisa mais importante que tem é, desculpa, proteger a infância. Eles vêm falar em censura, tudo é censura para eles. Eles querem liberdade de expressão total para poder cometer crimes, como se comete nas redes sociais, contra menores, contra crianças e adolescentes. É isso que acontece. E, além disso, ainda rende dinheiro para eles, para esses caras. Eles ganham dinheiro com a monetização da bandalheira que eles fazem, ou ao vivo, como nós vimos aí na Câmara, ou nas redes sociais. Inclusive, ameaçando, né, a vida, a paz das crianças. Não adianta ficar criando leis, mais uma lei. Eles sabem o que pode e o que não pode fazer na Câmara. Eu até anotei aqui para não esquecer. Outro dia, por muito menos, eles suspenderam por 6 meses o Janones, André Janones, e o Gilvan da Federal, dos bolsonaristas, né? E o Janones, que é a favor do governo. Eles foram suspensos por 6 meses, sem comissão de ética, sem corregedor, sem nada. Sabe, por que agora tem que criar uma nova lei, uma nova regra para punir quem faz isso que eles fizeram? O que eles já fizeram tem que ser punido urgentemente, senão o Hugo Mota não vai conseguir mais presidir a Câmara. Enquanto esses caras estiverem todos aí, com a maior cara de pau e ameaçando fazer de novo, né, parar o trabalho da Câmara, aí não tem jeito. Aí o Hugo Mota é um ex-presidente da Câmara em exercício. É isso que nós vemos.
Toda uma atuação que mais confunde do que esclarece a população sobre temas tão importantes. A gente vai para mais um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV, corre lá para o YouTube que a gente segue. Professor, eu queria aproveitar o intervalo para te ouvir também sobre essa ampla discussão que a gente está tendo no Congresso. A gente viu que o governo Lula também pretende mandar 2 projetos envolvendo regulação de Big Techs, um no campo mais de regulação de conteúdo e outro com medidas de regulação econômica para coibir práticas de concorrência desleal pelas plataformas, mas tomando esse cuidado justamente para não atropelar a discussão do projeto ligado à adultização. Como que o senhor vê essa notícia agora também dos bolsonaristas ameaçando obstruir essa votação contra a adultização nesse panorama todo das Big Techs que a gente assiste também? Eu acho que essa discussão, que ela sempre foi polêmica, o Ricardo mencionava isso há pouco, ou seja, a liberdade de expressão para a extrema-direita não tem nada a ver com aquilo que a tradição ocidental da democracia nos ensinou. Liberdade de expressão ela tem que ter limites, a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, ou seja, a gente não pode permitir que qualquer opinião seja colocada, por exemplo, que nós venhamos a ter no Brasil, o que felizmente a nossa Constituição proíbe, por exemplo, a defesa do nazismo, a defesa da ditadura militar, para tomar 2 exemplos aqui. A liberdade de expressão ela tem que ter algum limite. O problema é que para a extrema-direita, sabidamente, a produção de fake news e de inverdades ela é muito importante do ponto de vista eleitoral. A desinformação que a extrema-direita provoca, a confusão e o caos que, em geral, a extrema-direita busca desenvolver e que o bolsonarismo é muito hábil, ela se mostrou já bastante eficaz para os fins do seu projeto político. Então, enfrentar esse debate, ele é uma exigência para fortalecer a democracia no Brasil e em outros países que vêm sofrendo do mesmo problema. Há pouco tempo atrás, o projeto que foi duramente construído pelo deputado Orlando Silva, aqui do PCdoB de São Paulo, foi literalmente engavetado pelo Arthur Lira, que não teve coragem de enfrentar o bolsonarismo dentro da Câmara e remeteu espascalendas, querendo um grupo de trabalho que no final do dia não resultou em nada. Então, eu acho que agora, no momento no qual o bolsonarismo, de certa maneira, está mais fragilizado, porque ele conseguiu se descolar do centrão, pelo menos conseguiu se descolar de alguma parte do centrão que ainda tem alguma decência, se é que é possível dizer isso, e, sobretudo, o tipo de enfrentamento que vem sendo feito contra o Davi Alcolumbre, sobretudo até a mesma ameaça que vem do Eduardo Bolsonaro do exterior, talvez crie um ambiente minimamente mais propício para uma discussão como essa avançar, mas eu acho que ela tem 3 estágios, por assim dizer. Que é esse projeto que o coach fazia referência, que a despeito de toda a oposição, me parece que há uma opinião pública muito favorável, que é o da adultização de crianças. Quero crer que esse é um projeto que, inclusive, o próprio Hugo Mota vai pautar como forma de recuperar parte da sua legitimidade junto ao Congresso, à opinião pública. Então, ainda que esse projeto venha a ter resistências, eu quero crer que ele deva ser aprovado. Uma segunda questão, que é o projeto do governo que envolve medidas administrativas contra as Big Techs, e nesse sentido eu acho que nós já temos bons exemplos na União Europeia, por exemplo, penalizando empresas que seguem insistindo em divulgar conteúdos criminosos, incitando ao ódio, por exemplo. É muito similar o projeto que o governo apresentou, e nesse sentido não há nada no Brasil que a gente possa dizer, segundo o discurso da extrema-direita, que este governo está sendo censor, está impondo uma forma de controlar a circulação de informação, porque há precedentes que mostram que em outras democracias o problema se encontrou no estágio similar e assim foi feito. Talvez o mais polêmico seja o terceiro aspecto, que é a definição sobre o que seria um conteúdo que poderia ou não circular dentro das redes sociais e para o qual se espera que a Agência Nacional de Proteção de Dados, e que incluiria também serviços digitais, talvez pudesse ser, vamos dizer, reforçada com algum tipo de conselho formado por organismo da sociedade para dar mais transparência para eventuais decisões, para que não pareça que é uma decisão do governo de turno, porque a gente pode pensar ao contrário também, certo? Num governo que venha a ser eleito que não seja, vamos dizer, progressista, vou usar esses termos, mas que seja conservador e de direita, a censura poderia valer para o outro lado. Então, quanto mais a gente tiver controle social numa agência que trabalha com conteúdos, participação de atores relevantes da sociedade,
eventualmente num modelo similar ao que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, quem sabe isso poderia reduzir um pouco das eventuais resistências, ainda que eu ache que esse terceiro projeto, esse sim, terá muita dificuldade de ser aprovado no Congresso, sobretudo pela resistência da extrema-direita. Várias camadas e etapas que a gente vai acompanhando aí, mas com certeza esse último passando por muito mais dificuldade.